Na televisão, o que parece espontâneo muitas vezes é meticulosamente calculado. Mas, naquela noite, o que o público testemunhou não foi roteiro de programa, foi confronto real. No centro da cena, Janja, primeira-dama e figura política influente, com seu sorriso característico que mistura charme e ironia, lançou uma provocação direta ao jovem deputado federal Nicolas Ferreira. O estúdio inteiro acompanhava em silêncio curioso, até que ela disparou. Ah, o Nicolas ainda está estudando, mas já quer dar aula de democracia pra gente. O tom era leve, quase cômico, mas o conteúdo carregava uma pontada cortante. Na linguagem dos bastidores, isso é o que se chama de alinhamento de narrativa, onde a ironia é usada para marcar território e diminuir o oponente. Mas o que ninguém esperava era que o jovem parlamentar, acostumado a embates duros no Congresso, estava longe de ser facilmente ridicularizado. Sem alterar o tom de voz, Nicolas respondeu com precisão cirúrgica e frieza impressionante, virando a provocação contra sua autora em uma reviravolta que incendiaria a opinião pública. O estúdio, que segundos antes gargalhava com a piada de Janja, mergulhou num silêncio denso. A frase de Nicolas: "O povo não está rindo com a senhora, está rindo da senhora", cortou o ar como lâmina. Não foi preciso levantar a voz nem dramatizar. A força da fala estava na firmeza com que foi dita, no timing perfeito e na surpresa de alguém que parecia acuado, mas que carregava na manga uma resposta de impacto. Enquanto Janja perdia por instantes o controle do cenário, os olhares se voltavam para o jovem deputado como quem presencia um ponto de virada. Era um embate de símbolos. De um lado, a representação da elite política consolidada. Do outro, a juventude insurgente, articulada, que não aceita mais ser tratada como figurante no teatro do poder. Não havia música dramática, nem trilha de fundo, mas o clima era de filme, daqueles em que o protagonista encontra sua voz no momento exato e deixa a sala em suspense. Era o tipo de cena que transcende o entretenimento e vira símbolo de algo maior. Enquanto a tensão ainda pulsava no estúdio, do lado de fora a internet já estava em ebulição. Os cortes do vídeo se espalhavam em ritmo viral. Trechos de 15 segundos pipocavam nos stories, vídeos de 1 minuto tomavam conta do TikTok, e frases como "quem ri por cima esquece que o povo olha de baixo" viravam bordões. A resposta de Nicolas ressoava além do programa, ecoava como desabafo de uma geração que se sente alijada do processo político. Influenciadores, comentaristas, páginas de humor e até críticos habituais do deputado começavam a compartilhar o trecho, cada um à sua maneira, mas com um ponto em comum: a percepção de que, por mais que se discorde das ideias de Nicolas, ele havia vencido aquele round com postura e sagacidade. A ironia de Janja, que antes encantava pela astúcia, agora era revista sob outro ângulo, o da arrogância. Era a força simbólica da narrativa que escapou ao controle. Enquanto ela tentava ridicularizar, ele a reposicionava como parte do problema. Mas política, como se sabe, raramente termina no palco. Visível, nos bastidores, a reação foi imediata. Um assessor, um jurista, talvez um político experiente, redescobriu um artigo antigo do Supremo Tribunal Federal. Um dispositivo jurídico esquecido, enterrado nas entrelinhas da Constituição, que poderia ser reinterpretado para virar o jogo. Discursos públicos que, mesmo veladamente, desrespeitassem instituições democráticas poderiam ser enquadrados como abuso de prerrogativa parlamentar. Era a cartada legal, a tentativa de transformar uma fala de resistência em infração institucional. A velha guarda do poder, que já havia perdido o controle da narrativa nas redes, agora movia suas peças nas esferas que controla com maestria. Os corredores da lei, os plenários, os pareceres. Em poucas horas, o que era um debate sobre ideias virou um embate entre liberdade de expressão e limites institucionais, entre o direito de falar e o dever de respeitar. E ninguém parecia mais imune ao desgaste. Enquanto isso, Nicolas não se calava. Não com gritos, não com alarde, mas com uma estratégia silenciosa e eficaz. Publicou apenas um corte do vídeo com uma legenda que dizia: "Eles riem quando você fala, e se calam quando você acerta." A simplicidade da frase era o que a tornava poderosa.
viralizou ainda mais. Agora, não era mais só um momento de televisão, era movimento. A juventude que antes se via alheia à política, agora se sentia representada. A frase virou adesivo, virou camiseta, virou bandeira. Em grupos de WhatsApp, nas ruas, nos comentários das postagens oficiais, repetia-se o mesmo refrão. A tentativa de enquadrar juridicamente a fala de Nicholas soava para o público como o desespero de quem perdeu o controle da narrativa. A bancada reagia sim, mas cada nova tentativa de desqualificação parecia só reforçar a autenticidade da fala inicial. A batalha era entre dois mundos, o da retórica institucional e o da linguagem direta, viral, acessível. A essa altura, Janja reapareceu, não com novas piadas, mas com uma postagem séria, medida, afirmando que a democracia deve ser defendida de ataques disfarçados. Era a retomada calculada do discurso institucional. A movimentação mostrava que a guerra de narrativas havia escalado. O embate agora era multifacetado, jurídico, midiático, político e simbólico. A velha política se reorganizava para contra-atacar de forma coordenada, buscando transformar o episódio em exemplo de que ninguém está acima das instituições. Mas o público não reagia como antes. Nos comentários, a frase de Nicholas já era escudo. Em cada nova tentativa de enquadramento, surgia uma onda de resistência. O garoto que enfrentou a risada virou símbolo de um cansaço coletivo. O que era uma provocação virou movimento. E o que começou como uma ironia de estúdio agora era palco de uma disputa que ninguém mais conseguia controlar. E o mais inquietante, tudo indicava que o clímax ainda estava por vir.